O que a pandemia mudou nos seus projetos, nos seus negócios, nos seus empreendimentos? O meu nome é Larissa Guerra e eu tinha vários projetos para esse ano e no fim das contas virou tudo um grande nada. Meu nome é Marina Mels e a pandemia mudou tudo. E talvez a mudança mais intensa que tenha acontecido é no meu jeito de olhar as coisas que eu entrego para o mundo. Hoje a gente vai falar do que esse coronavírus, do que o isolamento social causado por ele nos fez refletir, nos fez agir, e sobre mulheres que tomaram atitudes surpreendentes para muita gente, mesmo nesse cenário tão controverso, para dizer o mínimo. Então, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Este episódio é praticamente um episódio falando inteiro sobre capitalismo, né? Então prepare-se porque eu vou reclamar, mas eu também já quero começar trazendo números, né, Marina? Eu acho que a gente vai falar hoje sobre os impactos da pandemia nos nossos negócios, nos negócios de mulheres que a gente conhece, que a gente admira, mas eu acho que a gente está chegando aí a um ponto em que a gente está vendo o desemprego aumentando, as possibilidades de se reestruturar ficando cada vez mais complicadas, e eu acho que está todo mundo meio apreensivo para o que vai ser o nosso segundo semestre, né? Você também já falou sobre isso nas lives que tu fez com a Mels e tal. E só para a gente situar o nosso momento, a taxa de desemprego no país ela subiu para 12,6% no trimestre entre fevereiro e abril desse ano, na comparação com o período de novembro a janeiro, e atinge 12,8 milhões de pessoas. Isso sem contar na quantidade de gente que vivia de trabalhos informais, né? A gente está falando só de gente com carteira assinada. Dos 4,9 milhões de pessoas a menos, na ocupação tem 3,7 milhões de trabalhadores informais. E a taxa de informalidade foi de 38,8% da população ocupada, representa 34,6 milhões de trabalhadores. Nesse grupo tem o pessoal sem carteira assinada, os sem CNPJ e os sem remuneração, que auxiliam em trabalhos para a família. Ainda existe toda uma força de subutilização da mão de obra brasileira que representa 28,7 milhões de pessoas. Então, se você for somando, né, a quantidade de desempregados, de informais, de subutilizados, o número vai crescendo e vai ficando um pouco assustador, assim. E aqui na região, especificamente, o volume de pedidos de seguro-desemprego cresceu 87% em Santa Catarina no mês passado, o que indica que as empresas demitiram muito mais, né, do que a gente até estava imaginando, e que essas medidas de contenção que o governo acabou criando talvez não tenham sido realmente efetivas, né? E aí, Marina, depois de eu falar tudo isso, como é que tem sido esse período para ti como CNPJ? Bom, a gente falou um pouquinho lá na nossa live, né, que tá salva lá no nosso Instagram. Eu acho que a pandemia, para mim, enquanto negócio, se divide em dois momentos muito claros, que tem muita relação com como o meu CPF lidou com ela, né? Porque quando uma empresa é muito pequena, é óbvio que uma coisa interfere de uma forma muito efetiva na outra. Os primeiros 2 meses, vamos dizer assim, ali 15 de março em diante, foram bastante difíceis, porque a gente eu trabalho com marketing, né? É uma área que a gente tem, muita gente entende como supérfluo, né? Então, a gente teve problemas bem sérios em relação à descontinuidade de projetos e eu tive que tomar decisões muito difíceis, seguramente as decisões mais difíceis da minha vida, que envolveram a descontinuidade da equipe, né? E em seguida, ali há umas 3 semanas, no terceiro mês, assim, eu acho que eu consegui começar a olhar para o futuro, mesmo sem saber muito do que ele nos reserva, mas olhar para o futuro no sentido de entender que o meu negócio já mudou, né? E ele já mudou bastante, que as minhas entregas mudaram, então coisas que eu não fazia, eu passei a fazer, e coisas que eu fazia antes, eu não faço mais, e como a gente vai conseguir passar por esse momento, assim. Então, para mim, foram 2 momentos bastante distintos, e agora, 3 meses depois, 90 dias depois, eu consigo começar a olhar para aprendizado, sabe?
E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque até bem pouco tempo atrás eu só via tristeza. Agora eu tô conseguindo entender um pouco mais de quais são os aprendizados. E pra ti, você estava cheia de planos para 2020, né? Tava. Apesar de eu já ter falado que eu não sou a pessoa que faz os planos, né, de ano novo, mas quando eu decidi fechar o restaurante Estrutura Física ali no comecinho de fevereiro, eu estava trabalhando para fechar o CNPJ da empresa e abrir um CNPJ como MEI para focar em eventos, né, casamentos, festas, coisas que eu realmente achava que estavam mais conectadas à ideia de fazer parte de um momento feliz, assim. E trabalhar por demanda também, né? Porque a rotina do restaurante era muito puxada para mim, era 12, 13, 14 horas de trabalho por dia, de segunda a domingo, e eu senti que seria mais rentável e menos estressante para mim acabar trabalhando por demanda. Aí veio a pandemia, né? E daí eu segurei tudo. Eu fechei o CNPJ da empresa, mas eu segurei o MEI e segurei esse plano dos eventos. Assim, eu tava negociando alguns casamentos ali por março, por aí, e aí quando chegou a pandemia até tinha marcado uma ida para fazer prova de pratos com noivos, e eu acabei cancelando, disse, olha, não acho seguro sair agora, eu acho que a gente pode esperar um pouquinho e tal. E aí, nisso, os noivos, eu acho que eles até mantiveram o plano de casar em setembro, que eu acho bem ousado, mas eu acabei não fechando com eles, assim, e no fim das contas achei que até foi melhor, sabe, porque eu realmente não me sentia segura no momento e nem acho que me sinto ainda. E aí eu só fiz umas coisas pontuais, assim, fiz os kits de Dia dos Namorados, que eu amo fazer. Foi o terceiro ano que eu trabalhei nesse projeto. E aí tava pensando em fazer algumas coisas, mas essa semana eu já tirei o pé, assim, já tipo, pensei, não, acho que eu ainda tô querendo ficar mais quietinha no meu canto nesse momento. E principalmente eu acho que o meu esforço agora está concentrado em ajudar as minhas amigas que estão sem uma renda fixa e que estão precisando, sabe, de alguém para ajudar a vender, a divulgar. Então, sempre que eu posso, eu estou divulgando o que uma amiga está fazendo, sabe? Olha, tem uma amiga minha que faz isso, você pode comprar, é maravilhoso, sabe? Então, acho que nesse momento eu entendo que é muito mais importante para mim ajudar as minhas amigas a manterem os negócios delas do que eu iniciar um projeto novo ou alguma coisa nova. Não sei se faz sentido isso para ti. Faz muito sentido. Acho que cada um tá se apegando no que acha que pode contribuir, assim, né? Lá na Mels a gente criou um projeto que chama Própolis, que o objetivo dele é divulgar iniciativas legais em vários aspectos para juntar quem tem vontade de ajudar com quem tem disponibilidade. Então, eu acho que é meio isso, assim, cada um está usando o que pode usar para apoiar empreendedores que estão por perto, né? Você tem uma voz muito ativa, especialmente aqui na nossa região, por trabalhar como comunicadora e tudo mais, então acho que isso é bem importante. Teve 2 amigas nossas que mantiveram na loucura um plano pré-pandemia também, né? Ai, sim, e um plano lindo, né, Marina? Vamos combinar. A gente vai hoje chamar a Amanda Titt, que é arquiteta e é sócia da Fabiola, que participou com a gente do episódio das pequenas alegrias do dia a dia, aquele famoso episódio que gravamos no TEDx, que eu acho que foi o último evento, né, Marina? Que a gente fez com muitas pessoas em volta, assim. Acho que foi uma das últimas vezes que eu estive. Ai, saudade! Saudade, nossa. Parece que foi outra vida. E as duas estavam trabalhando num projeto muito legal de fazer um e-commerce de objetos e peças de decoração autorais, brasileiras, de pessoas, de artesãos mesmo, algo com uma pegada que é muito a cara delas, assim. E aí, enfim, eu vou deixar a Amanda contar o que rolou com esse projeto e como é que elas resolveram enxergar a pandemia como uma possibilidade de fazer esse negócio deslanchar. Eu e a Fabiola, que já é minha sócia no escritório de arquitetura, começamos a sonhar com 2 há mais ou menos 1 ano. No escritório a gente desenvolve projetos de arquitetura e também consultorias de interiores, e nesses processos a gente identificava que tinha uma demanda no mercado que não estava sendo atendida. Então, nessa finalização da ambientação da casa, a gente sentia muita falta de produtos de decoração, pequenos mobiliários e alguns utilitários que tivessem um design legal,
legal, que fossem produzidos no Brasil e que tivessem um preço justo também, né? Depois de ter sonhado com duas, a gente começou a entender o que a gente precisava fazer para colocar essa nova empresa no mundo. Então, a gente marcou algumas conversas com mulheres empreendedoras que eram referência e inspiração para nós. E aí, nesse processo, até tem uma história que hoje é engraçada, mas que na época foi muito triste. Numa das conversas com a Bel, que é uma empreendedora referência pra gente, que contou pra gente, inclusive, sobre uma feira que ia ter em São Paulo, com a temática, né, dos produtos que a gente estava buscando. Nessa reunião, enquanto estávamos sonhando, tendo a primeira reunião do Duas, nossos computadores foram roubados no carro. Foi uma fase bem difícil, acho que ali foi o primeiro momento pra gente ver que a gente queria mesmo fazer o Duas, porque a gente teve que fazer um investimento muito grande para comprar os computadores do escritório de novo, e mesmo assim a gente foi para São Paulo na feira 2 semanas depois. Fomos de ônibus, bem aquela história de empreendedora começando. Depois disso a gente teve muita pesquisa, muita conversa com, enfim, pessoas que poderiam ser fornecedores. E eu lembro que essas primeiras feiras que a gente foi, essa foi a primeira, depois a gente acabou indo em outras, a gente não tinha nome de empresa, CNPJ, a gente não tinha nada. A gente entrou como arquitetas mesmo. As pessoas nos perguntavam, né? Mas, enfim, eu preciso do teu CNPJ, inscrição estadual, e a gente, para começar uma relação comercial, e a gente foi anotando tudo e guardando tudo para quando a gente tivesse toda essa parte da empresa formalizada, né? A gente também passou por um processo de entender o que a gente podia aprender a fazer, o que a gente sabia fazer bem e o que a gente não estava disposta a aprender, ou enfim, não teria tempo e precisaria contratar prestadores de serviço ou empresas especializadas para nos ajudar. E eu acho que uma coisa bem importante nesse processo todo foi o fato da gente ir construindo uma rede ao longo desse um ano, assim. A gente pediu muita opinião para amigos, clientes do escritório, possíveis fornecedores. A gente foi perguntando, inclusive, sobre a leitura da marca e sobre, enfim, tudo isso que a gente estava construindo, a gente ia pedindo muita opinião. E eu acho que isso foi muito legal. O Duas é uma loja online e o lançamento estava previsto para maio. E veio a pandemia. E a gente paralisou por 3 semanas. E quando eu digo que a gente paralisou, não é que a gente só não fez nada do Duas, como a gente não conversou sobre isso. Então, as reuniões do escritório de planejamento com clientes, nossos prazos, tudo continuou normal. Mas o Duas não era um assunto que a gente acabava conversando. Até que no início da 4ª semana de pandemia, a gente, numa das reuniões de planejamento do escritório, falou, não, chegou a hora da gente conversar sobre isso. Já estava em 3 semanas em quarentena, cada uma fazendo suas reflexões, sentindo todas as dores e as alegrias de abrir uma nova empresa, especialmente nesse momento. E eu lembro que foi uma reunião muito importante e muito cheia de emoção, onde a gente pôde compartilhar uma com a outra tudo que a gente estava sentindo em relação a isso. E essa conversa resultou em 2 coisas. A primeira foi adiar o lançamento da nossa loja online para início de julho, e a segunda foi uma planilha chamada Coronavírus. Essa planilha nada mais é do que todo o nosso planejamento financeiro muito enxugado. Então a gente teve que deixar alguns sonhos para daqui a pouco e lançar com o que a gente podia num momento de pandemia. E eu acho que 3 coisas fizeram com que a gente tomasse essa decisão, né, de continuar com a ideia de realmente colocar o Duas no mundo. A primeira é que a gente já tinha muitos produtos, né, já tinha um chego, e toda a parte burocrática da empresa já estava pronta. Além disso, nesse momento de pandemia, a gente ficou muito de olho nas redes sociais, a gente fez algumas pesquisas com o público do escritório e sentiu que as pessoas estão olhando, né, muito para suas casas. Então, para o quanto ela é confortável, para o quanto ela reflete a personalidade de quem mora lá, o tanto que ela é aconchegante, as coisas que fazem falta, as coisas que estão sobrando. E a gente sentiu que era o momento de fazer isso, mais do que nunca. Eu acho que reafirmou o propósito do Duas. E além de tudo, né, a terceira coisa é que a gente é um e-commerce, então a gente não tem esse contato físico com os nossos clientes.
E tem uma coisa que a pandemia trouxe de positivo para o Duas. A gente sempre quis que os produtos que a gente vendesse no site tivessem uma produção nacional, que, né, a gente soubesse quem está produzindo. E a pandemia reafirmou tudo isso, porque a gente não pôde mais ir em feiras, enfim, visitar fornecedores em outras cidades, em outros estados. E isso fez com que a gente olhasse muito para a nossa região, especialmente para a nossa cidade. Então, os produtos que vão estar no site, nesse momento, e eu espero que daqui em diante sempre, são produtos produzidos, a maioria deles localmente, são produtos que têm um processo muito mais sustentável, que precisaram de menos deslocamento para chegar até nós, e produtos que têm histórias incríveis. A gente acabou se aproximando desses fornecedores de forma digital, então nossas reuniões que antes com certeza teriam sido presenciais acabaram sendo online, mas a gente criou uma relação afetiva com esses produtores muito legal. Bom, eu sou suspeita para falar da Amanda e da Fai, sou suspeita para falar desse projeto, porque no dia que elas fizeram essa viagem para São Paulo, que a Amanda comenta, para a primeira feira de busão, antes delas embarcarem, elas estavam comigo apresentando o projeto do escritório. Então, eu já sabia desse projeto há bastante tempo, fiquei bem feliz que elas mantiveram. E acho que uma coisa muito legal uma atitude muito legal que elas tiveram foi olhar para esse momento também como uma possibilidade de gerar uma rede positiva, né? Então, como a gente estava falando, a gente está apoiando as nossas amigas e elas estão apoiando produtores, designers, artesãos em quem elas confiam e com quem elas sabem que esse projeto vai agregar. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz em saber que o Duas continua. A gente vai divulgar as redes sociais do Duas lá no nosso Instagram também. E fiquei muito feliz. A Amanda e a Fá são duas pessoas iluminadas. Sim, acho que elas foram bem intuitivas, né, nesse processo, porque apesar de elas terem super estudado, já estarem com essa ideia há algum tempo, no fim das contas, eu acho que a ideia vem tudo a calhar com esse momento, né? Porque a gente tá mais em casa, a gente tá olhando mais pra nossa casa. Eu, pelo menos, se eu fico quieta em casa, quando vejo, eu já tô olhando, mas essa mancha ali na parede, ai, mas e se eu pintasse isso? E se eu fizesse isso de tal forma, sabe? Então, acho que tem tudo a ver com o atual momento das pessoas e é realmente muito legal, assim, essa conexão com fornecedores, que sempre foi uma coisa que eu valorizei muito também no meu restaurante, que elas estejam levando isso para as peças de decoração, né? Porque se tem uma coisa, pelo menos, que eu não tenho muita vontade, tipo, de ir nessas lojas de departamento e comprar qualquer coisa sem saber de onde vem, ou made in China e lá vai, sabe? Eu gosto muito mais de saber que essa peça está sendo feita por alguém aqui de perto e tal, então eu acho muito legal isso. E é muito legal quando a nossa casa, agora que a gente está nela e pelo que a gente tem observado de tendências, a gente vai ficar nela por bastante tempo, né? É muito legal ver casas que contam histórias, né? E acho que os produtos que a Amanda e a Fá estão selecionando são esses, assim. É muito legal quando eu vou na sua casa e você me conta não só a história da casa, mas a história de imóveis que eram da sua avó, a história de coisas que fazem sentido para você, assim. E é uma coisa que eu tenho feito muito aqui em casa. Na pandemia, inclusive, eu coloquei na parede um prato que eu trouxe da casa da minha avó, que não tem nada demais, é um prato de louça, mas é um prato que eu lembro de tomar os cafés da manhã na minha infância, assim. Então agora ele virou um objeto de decoração da minha casa. Ele não tem nada demais, mas ele faz muito sentido para mim. E eu acho que o objetivo delas é levar esses produtos que tenham história, que tenham afeto para a casa das pessoas. Fiquei muito feliz e acho que realmente vai ser um projeto que vai dar muito certo. Eu já vou comprar, né? Ah, é óbvio, óbvio. Muito bom, eu já tô de olho, só acompanhando as redes sociais. Falando em história de família, a gente conheceu no nosso Zoom de aniversário de 1 ano do Donas uma ouvinte muito especial. Ela estava lá quietinha, sem falar muito, sem compartilhar muito, e de repente a gente perguntou qual que era a história dela e ficamos muito surpresos com a Laís Argolo. A Laís é da Bahia e nos conhecemos por ela ser ouvinte do Donas e nos encantamos com a história dela, que também tem tudo a ver com a pandemia, com família e com se reinventar. Não vou dar spoiler não, conta aí, Laís. O empreendedorismo sempre esteve presente na minha vida. Mesmo quando eu nunca tinha ouvido essa palavra, nem sabia o que ela significava. Os meus pais sempre empreenderam. E hoje eu vejo dessa forma, entendo dessa forma. Eles sempre tiveram algum comércio, alguma coisa desse tipo. A minha mãe em especial, ela é empreendedora de longa data no ramo de produtos artesanais.
com artes e comida. E por volta dos 12, 13 anos eu comecei a trabalhar com ela, num ateliê de artes que ela tinha. Bom, nesse ateliê eu cuidava da loja, eu ajudava na produção, ajudava dando os cursos e tal. O ensino médio eu fiz numa escola técnica, onde eu fiz o médio e o técnico em zootecnia, onde além de tratar de animais e de produtos agrícolas da terra, a gente aprendeu a elaborar esses produtos, a beneficiar esses produtos agrícolas. Então, muito do que eu aprendi naquela época, eu uso hoje também. Bom, durante o ensino médio, eu também já estava trabalhando com revendas de cosméticos de revista. Quando eu vim para Salvador, na primeira metade da faculdade, eu basicamente estudava. Minha mãe de vez em quando mandava uns sequilhos, doces, cocadas para eu vender na faculdade, e eu vendia isso, ganhava um dinheirinho, mas não era nada muito certo. E aí, eu descobri o delicioso sabor de ganhar o meu dinheiro. E depois que eu provei este sabor, eu não quis mais parar. Um ano depois que eu estava estagiando, era uma clínica de emagrecimento, eu comecei a trabalhar também com eventos. E aí eu virei a colega da correria do rolê. Então eu estudava e trabalhava durante a semana, e nos finais de semana eu também trabalhava. Então eu tinha assim, a semana totalmente ocupada. E assim foi o final da faculdade inteiro. Quando eu me formei ano passado, eu abri o meu consultório lá no interior. E aquilo ali foi um sonho de princesa, né? A pessoa fez a faculdade, sonhava em ser nutricionista clínica. Então eu terminei abri o meu consultório lá na cidade dos meus pais, no interior. E foi lindo. Era um consultório do jeito que eu queria, as coisas que eu montei. Tinha uma plaquinha na porta com meu nome, Laís Argolo, nutricionista. E uma papelaria personalizada. O que eu mais queria, né? Foi, assim, realmente muito incrível ter essa experiência. E assim, o 2019 foi um ano realmente cheio de trabalho. Foi um ano muito legal de se viver. E 2020 veio com coronavírus. E a gente entrou em quarentena. E uma pessoa que trabalhava de domingo a domingo, de repente, está em casa fazendo um home office de algumas horas. No primeiro mês, a casa teve as paredes pintadas, reformadas, todos os parafusos e pregos ajustados, os móveis pintados, lustrados, tudo devidamente arrumado como deve ser. E no segundo mês a coisa começou a apertar e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Passei uma semana com uma interrogação na mente, o que eu vou fazer agora? Bom, eu costumo dizer que na minha família, quem não faz comida faz arte, e eu já lidei com os dois. Até a noite da iluminação, que eu chamo de Noite da Goiaba. Eu tava em casa um dia e tinha umas goiabas na fruteira, perfumando a residência. E eu olhei assim e falei, eu posso fazer algumas coisas com essa goiaba, porque eu não vou conseguir comer tudo antes de estragar. Então vou fazer um doce. Fiz um negócio bem grotesco, assim, bem rasgueira, botei na panela com caroço e tudo. E quando eu terminei o doce, eu falei, caramba, eu acho que pode ser isso. E aí eu pensando comigo mesmo, a minha nutricionista que mora dentro de mim, ela falou assim, eu acho que a gente pode melhorar esse produto, melhorar as características dele e fazer com menos açúcar. O que você acha? Eu falei, Nutri, eu também acho, então vamos lá. Peguei as frutas que eu tinha em casa e fiz um teste. Fiz alguns sabores, dei para alguns amigos provarem para me dar esse feedback e ficou muito legal. E aí a minha nutricionista interna falou assim, eu acho que a gente pode melhorar mais ainda esse produto. O que você acha de a gente fazer ele sem açúcar? Eu falei assim, Nutri, mas a gente não gosta de adoçante, né? A gente não gosta desse gosto residual que o adoçante deixa nas coisas. E aí a Nutri falou assim, por que você não faz sem açúcar e sem adoçante? Eu falei, bom, então vamos pesquisar. Então foi alguns dias de pesquisa, como fazer geleia sem açúcar e sem adoçante. Até que eu encontrei um adoçante que ele atendia tudo que eu precisava. Ele é orgânico, ele é de fonte vegetal, ele não deixa gosto residual nas coisas. Então eu falei assim, eu acho que pode ser isso. Comprei esse adoçante, testei e deu certo. Deu muito certo. Falei, bom, agora eu preciso começar. Então eu me dei 15 dias. Foi 15 dias de trabalho exaustivo entre fazer a produção, criar os sabores, pensar na marca, no nome, imagem visual, como eu vou vender, Instagram, conceito, tudo o que precisava para lançar essa marca. Mas no dia 10 de maio, às 21 horas, era o Dia das Mães, um domingo, eu lancei a Dotilute no Instagram. E aí eu comecei a ver a coisa acontecendo. Bom, a experiência diária, né? Essa parte de divulgação, de imagem, de redes sociais. E o que eu tenho a dizer pra vocês assim, que me surpreendeu muito.
A aceitação me surpreendeu muito. Os feedbacks iniciais a gente eu não acreditava. Eu realmente eu fazia coisa, mas sem acreditar muito que estava tão gostoso, sabe? E cada feedback que eu recebo, assim, é uma explosão de alegria, porque é uma afirmação de que aquilo ali realmente tá bom e que tá legal e que o cuidado que eu tenho com cada embalagem, com cada fita, com cada rótulo é perceptível. Eu posso dizer pra vocês assim que eu sou a Dotilute e a Dotilute é a Laís. Toda aquela bagagem que eu tive de ensino médio, do beneficiamento de produtos, toda aquela bagagem do artesanato, de coisas que eu fazia que eu achava até chato na maioria das vezes, e eu nunca imaginei que isso ia me ajudar tanto hoje em dia. Gente, o dia da festa do Donas foi tão incrível a Laís começar a contar a história das geleias, dos produtos, de como ela estava pensando, de como ela ouvia o Donas, que quando a gente começou a pensar nesse episódio, na hora a gente pensou na Laís, assim, né, Marina? Caiu uma lagriminha, mas eu vou fazer de conta que não. E é muito incrível, né, como a gente acaba resgatando, acho que todo mundo tem isso, assim, de olhar para si e acabar pensando o que você consegue fazer para tentar produzir alguma coisa diferente a partir da tua bagagem, a partir das tuas experiências. Então, eu acho incrível o projeto da Laís, eu fico babando. Eu lembro que no dia da reunião terminou, eu já mandei o Instagram dela para um amigo meu que mora em Blumenau, mas é baiano e tem parentes em Salvador, e disse, olha, vai, compra essas geleias, apoia o trabalho dessa menina, manda para todos os teus parentes, porque a gente já tá amando, assim, o projeto da Laís. Sim, o que eu acho muito legal é que a Laís foi procurar uma atividade que não tinha nada a ver com a profissão que ela escolheu, né? E isso não foi um impeditivo, sabe? Acho que esse é um momento em que muitas pessoas que estão com uma demanda menor de trabalho ou que estão desempregadas estão se conectando com outros talentos, né? Com outros desejos de fazer, assim. Lá no nosso episódio sobre várias carreiras, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Como eu até indiquei o talk da Rafa Capai, que fala que a gente age como faquinha, mas na verdade a gente é um canivete suíço. E muita gente tem muitos talentos, assim. E a Laís talvez tinha esse talento adormecido de produzir essas geleias e conseguiu colocá-los para fora nesse momento e tá dando certo. Acho que é muito importante a gente falar, né, Larissa, que a gente, de maneira nenhuma, tem a intenção de glorificar o empreendedorismo, de dizer que empreender é fácil. Aliás, a gente faz exatamente o contrário disso aqui nesse podcast há um ano, né? Mas é bem importante que a gente entenda que sim, são pessoas que estão empreendendo por necessidade, mas que tem um copo meio cheio para a gente ver aí. A cirandeira está aqui tentando ver esse copo meio cheio, de olhar para as pessoas que estão entendendo esse momento como uma reconexão com o talento que elas tinham e transformando isso num produto ou num negócio, né? É o que a gente falou também na live essa semana, né, Marina, semana passada, que é tão genuíno e é tão autêntico, sabe, que poderia ser em qualquer outro momento, né? Calhou de ser agora em meio a uma pandemia. E quando eu estava produzindo esse episódio, eu fui dar uma olhada naquele verbete de como empreender no Google. E sabe o que aparece agora quando a gente joga como empreender? Como empreender em meio à crise, como empreender na crise, como empreender com sucesso, como empreender em tempos de crise, como empreender na quarentena, como empreender na internet, como empreender do zero. São os termos mais buscados no momento. Por um lado, eu vejo que as pessoas estão procurando alternativas, né? Mas também me preocupa sempre aquele discurso que é o que eu e a Marina combatemos todos os dias da nossa vida, né? Daquela fórmula pronta do tipo, porque em meio à crise que surgem as grandes oportunidades, que você tem que estar no momento de incômodo ou desafiador da sua vida para criar. Não, eu gostaria que todo mundo que começasse um negócio pudesse estar numa situação confortável, segura e consciente, né, do que está fazendo, assim. Eu queria muito que o ambiente fosse muito favorável para que o empreendedor pudesse ter noites muito mais tranquilas de sono do que as que o empreendedor tem, né, e principalmente mulher, que ainda tem todas as nuances que a gente vive falando aqui no podcast. Como a situação não é exatamente essa, eu acho que, e o nosso objetivo não é romantizar, mas ainda assim eu acho muito bonito quando uma pessoa como a Laís vem com uma proposta
tão original, tão autêntica, e que você olha e você vê verdade nesse produto, você vê a identidade dela ali, né? E isso é o tipo de coisa que me faz consumir na hora, assim, sem dúvida nenhuma. Sim, é um produto que poderia, como a gente falou, poderia ter surgido em outro momento, né? A crise não foi o catalisador do produto. A crise foi o que provocou uma reflexão para a Laís de o que eu posso entregar nesse momento que só eu tenho de genuíno, assim. E que bom seria o mundo, a nossa terra redonda, se a gente pudesse ter mais espaço para isso, né? Se as pessoas tivessem se a gente tivesse uma condição de igualdade social, de oportunidade de renda, para as pessoas poderem se conectar com essa verdade sem precisar estar numa crise, né? Seria bem mais legal, mas, né, já que não temos. Falando em canivete suíço, tem uma outra pessoa que a gente conhece que se tem uma pessoa que é canivete suíço, é a Lia. É a Lia. Gente, Lia Cristina de Oliveira, essa mulher, ela é tudo, ela faz tudo, vocês não têm noção. Ela entende de carro, de comida, de saúde, de tudo que você... de plantas, ela é bruxona. Eu amo essa mulher, vocês não têm ideia. E ela é uma das amigas que eu estou consumindo loucamente os produtos dela, porque ela é uma chefe de cozinha também, como eu. Ela era um dos meus braços direitos e esquerdos no restaurante, em eventos. A gente estudou juntas, a gente trabalhou juntas em vários eventos. E eu sempre falava, onde eu entro numa fria, a Lia tá junto. Pode ter certeza. E agora com a pandemia, né, ela que vinha trabalhando como cozinheira freelancer, cobrindo férias em restaurantes, fazendo os eventos e tal, acabou tendo a demanda de trabalho dela muito afetada por conta disso. E aí ela e a família dela resolveram criar uma doceria, fazendo pão de mel, orelha de gato, bolachinhas, e elas fazem entregas em Blumenau toda semana. E aí já viu, né? Eu que já amo essa mulher, comecei a comprar loucamente, acho que tô dando metade do meu salário pra ela todo mês, porque o pão de mel dela é maravilhoso. Mas enfim, eu vou deixar a Lia falar e depois a gente volta a falar desse pão de mel. Eu sou mãe de uma moça de 23 anos, de um menino de 9 anos. Já trabalhei em várias áreas, já trabalhei na parte de supermercado, fui promotora, trabalhei em grandes empresas, Nestlé, Sadia, Perdigão. Saindo dessa área, eu trabalhei na área automobilística, fui consultora de vendas da marca Volkswagen durante 9 anos. Em 2014, quando veio a crise na área automobilística, eu saí para procurar novos horizontes. Estava com a intenção de atuar na área que eu sou formada também, que é técnica de enfermagem. Acabou que o dia que eu cheguei no Senac para fazer minha inscrição para técnica de enfermagem do trabalho, não tinha mais vaga e acabei entrando para fazer um curso na área de confeitaria. E ali eu tive contato, conheci o Raico Graboli, trabalhei com ele no Oktoberfest. Foi uma pessoa, um líder maravilhoso, uma pessoa assim que eu me espelho muito como ser humano, como profissional. Na área gastronômica foi onde eu conheci a Larissa, né? E somos amigas, é uma pessoa que eu amo imensamente, que eu tenho assim uma admiração enorme pela mulher e pela guerreira que ela é. Falando agora, né, da área gastronômica, na área gastronômica eu trabalhei no bistrô, trabalhei no restaurante escola do Senac. Fui gerente do bar da Eisenbach, na fábrica, e ajudei a montar um restaurante também, montando uma equipe, preparando ela, criando as fichas técnicas, um cardápio e tal. Foi uma baita experiência também. E há um tempo eu saí da área formal, de carteira assinada, e vim para a informalidade. Vim ajudar minha mãe na parte de artesã, trabalhamos com a magia do Natal, com figurinos, com a decoração dos carros alegóricos, trabalhamos na Páscoa, na Vila Germânica, essa coisa assim da nossa família e da nossa vida de ser multifunção. E no início da pandemia a gente se viu ali, primeiro numa incerteza, numa loucura, cozinhando muito. Para tentar se ocupar e ter um ganho, a gente começou a
fazer os doces para vender. Primeiro a gente começou a vender em família, para um conhecido e coisa e tal. Testamos algumas receitas, chegamos numa receita maravilhosa de pão de mel, que hoje é o nosso carro-chefe, que é o que mais vende. E assim a gente começou a ter uma rotina semanal de produção, 2 dias de entrega, segunda, terça e quarta a gente produz, sábado e domingo algumas vezes, daí quando a gente tem outras irmãs que vêm ajudar também, e na quinta e na sexta a gente faz as entregas. Usamos aí os meios digitais, aí eu passo a tabelinha com as produções da semana, os valores e tal, né? Pego os pedidos das pessoas que eu conheço, dos amigos, dos conhecidos, dos que já viraram clientes. E temos também a nossa página no Face, que a gente coloca lá os nossos making off, as produções, as ideias que a gente faz. Alguns produtos a gente, né, produz uma semana, sente o mercado, vê como é que vai ser, se vamos produzir na próxima. E assim a gente vai, nesse momento de incerteza, até com um filho pequeno em casa, não há muito o que se inventar, né? Eu acho que o momento, né, não seria hoje de sair procurar um trabalho formal e tal. E eu tô com a minha família em casa, acho isso sensacional, sabe? Poder estar com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? Meu padrasto, meu filho, cuidando deles e vivendo esse novo momento, né? E assim que a gente vai se reinventando. E se houvesse necessidade de partir para uma outra área e se reinventar em outra profissão, pode ter certeza que eu me colocaria e iria em frente, e tenho certeza que daria tudo certo. E é isso, eu acho que isso que é a loucura da vida, sabe? Você fazer das dificuldades uma maneira de se reinventar, né? De buscar novos horizontes e fazer o que gosta e fazer tudo com amor, com vontade. Eu acho que isso que é o mais bacana de tudo nessa vida. Bom, uma pessoa que já tem todas essas experiências pode dominar o mundo, assim, né? Porque a Lia tem essa capacidade, a Lia é incrível, a Larissa é amiga da Lia, então nos conhecemos por conta da Larissa. Mas uma coisa que eu acho que é bem importante é que, além de fazer todas essas coisas, a Lia também é uma pessoa muito animada. Talvez uma coisa preceda a outra, mas a Lia é uma pessoa muito animada, então é uma pessoa empolgada, uma pessoa que não tem problema em arregaçar a mão e fazer. Assim, eu já vi a Lia tanto nos casamentos com a Larissa, quanto nesses eventos que ela e a mãe dela faziam, e muitas vezes eu estava também trabalhando nos bastidores, e ela tem em comum a todos essas carreiras que ela tem, um sorrisão e uma vontade de fazer, assim. Eu acho que isso diz muito sobre a pessoa. Não só ela ser um canivete suíço, mas ela ser uma pessoa que é muito animada para qualquer coisa que ela está fazendo. Seja um pão de mel, que, gente, ela fez um pão de mel sem glúten, e assim. O que você tem a dizer sobre esse pão de mel, Larissa? Olha, eu tenho a dizer que eu encomendo semanalmente uns 15 pão de mel. E eu e o Rob, a gente vive por esse pão de mel, assim, a nossa vida. Eu já falei que tem, assim, uma parte do meu culote que começou a crescer de novo, de responsabilidade desse pão de mel, porque é muito, muito, muito bom. Gente, sério, eu nunca comi um pão de mel tão bom na minha vida. Eu fiz o kit de Dia dos Namorados pra botar o pão de mel dela no kit, e teve um amigo meu de Joinville, o Leitz, que comprou, que é um formiga, assim, ele ama doce, e ele me ligou pra dizer, gente, que pão de mel é esse? Eu nunca comi algo tão bom na minha vida, eu quero mais, você vai ter que dar um jeito de mandar pra mim. Então, e a Lia é essa pessoa, eu acho que não é nem alegria, assim, ela é uma força da natureza, assim, sabe? Ela resolve, ela faz, e eu acho que ela é uma mulher muito consciente da potência dela, assim, sabe? Dessa força que ela tem. E a mãe dela também é uma pessoa muito especial. A família inteira dela é muito incrível, assim. Eu amo. Eu já fui, acho que, meio que adotada por eles, assim. Amo passar lá na casa dela. Eles já me deram plantas. A gente já fez vários rolês, assim, maravilhosos. E eu acho muito bonito isso, assim, né, como é um trabalho que acabou envolvendo a família inteira, porque a mãe dela também, que fazia as decorações de Natal, de Páscoa, também tá com um trabalho, né, em suspenso, e afinal a gente nem sabe o que vai rolar até o final do ano, né, acho que a gente tá muito nessa de pensar
num curto prazo para entendendo mesmo, porque o cenário está mudando muito rápido. E aí elas acabaram criando esse projeto da doceria e está sendo muito legal, assim, e foi muito bonito porque quando ela me falou, eu encomendei, aí eu já comecei a divulgar nos meus stories, nisso um monte de amiga minha já começou a me pedir, aí eu mandei para umas outras amigas por WhatsApp e no fim das contas, às vezes até eu trago encomenda para ela para aqui, para Pomerode, assim, sabe? Acho que essa corrente, se você puder, ouvinte, fazer algo nesse momento, assim, também para ajudar suas amigas, ou você que é empreendedora, tipo, cobra das suas amigas mesmo, assim, para te ajudar, para criar essa corrente para a gente conseguir manter um mínimo de vendas, assim, né? Principalmente de produtos assim, comida, eu acho que produto de casa, acho que tem tudo a ver com esse momento. E tem tudo a ver com o momento que a gente quer ser abraçado também, né? A gente falou sobre isso já quando a gente conversou sobre gastronomia, e esses produtos, eles trazem para dentro da nossa casa um pouco da alma da pessoa que está fazendo, um pouco do que ela é. Então, embora a gente não possa receber os amigos, a gente recebe esses abraços, assim. Acho que para mim o que tem de mais importante em todos esses depoimentos da Amanda, da Laís e da Lia, não é saia correndo e empreenda, mas aproveita que você está em casa, se você tiver condições emocionais para isso, e olha para as outras possibilidades que a vida te deu, sabe? Olha para coisas que você sabe fazer, para o que você gostaria de fazer, sabe? Eu tenho olhado muito para coisas que eu nunca tirei do papel, mas eu tenho desejo de fazer. Talvez eu não vá fazer agora, mas o momento está me provocando essa reflexão, sabe? Então, acho que é bem... O nosso incentivo não é que você saia igual uma louca empreendendo e fazendo as coisas sem pensar, mas que você aproveite esse momento para se conectar, como a Amanda fez, a Amanda e a Fá fizeram com duas, como a Laís fez com as geleias e como a Lia está fazendo com os doces, né? Se conectar com algo que é seu e que talvez esteja meio adormecido aí pela rotina. Exatamente, acho que respeitar o tempo, né? Mas olhar para si com carinho, olhar para suas potencialidades, pensar, acho que nesse momento é muito mais importante, assim, né? Do que a gente querer sair, não, precisa sair correndo e fazer as coisas. Eu acho que se você pode, né? É um bom caminho para começar a pensar aí nesse mundo pós, porque o futuro, né, Marina? Vai começar mais um episódio agora, a gente discutir o futuro. Chegamos então a mais um Mesa de Bar, esse nosso lugar para falar do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo, do que a gente está consumindo. Se você ainda não assinou a nossa newsletter, onde a gente organiza essa bagunça que é as nossas indicações, faça isso, o link está lá na bio do nosso Instagram, na bio do Twitter também. Siga a gente lá nas redes sociais para conhecer as carinhas das nossas convidadas e poder segui-las e poder aproveitar um pouco do trabalho delas também. E a minha sugestão, vou começar hoje, tá? Minha sugestão porque eu tô muito animada, porque eu vi hoje, no dia que a gente tá gravando, a segunda temporada de Coisa Mais Linda, uma série brasileira na Netflix, e ela conta sobre 4 amigas na década de 60 no Brasil, no início da década de 60 no Brasil. Tem muito de Rio de Janeiro, tem muito de bossa nova, tem muito de debate sobre feminismo, tem muito de debate sobre racismo, sobre violência. É uma série que une assuntos muito sérios com uma trilha sonora absolutamente impecável. Cantei Ney Matogrosso, cantei Caetano Veloso. Foi incrível e a segunda temporada tá bem interessante. Termina daquele jeito que você prende a respiração e senta pra esperar a próxima, né? Mas é muito, muito, muito boa. Quem não assistiu a primeira temporada também é bem legal. É muito legal a gente apoiar o audiovisual nacional também. A gente tá nesse momento de se apoiar. Dá o seu stream lá pra galera do audiovisual brasileiro. E tu, amiga, o que tu indica? E tu falou em audiovisual, eu vou ter que comentar, né, que eu assisti ontem o filme dos normais, assim, zapeando pela televisão, e eu até comentei antes de gravar com a Marina que eu vi esse filme quando era adolescente no cinema, e ontem eu reassisti e ri do começo ao fim, assim, meu, que
que falta faz uma Fernanda Young, né? Pensa a Fernanda Young hoje em dia, assim, né? O que estaria fazendo? Porque, gente, o filme continua sendo muito engraçado, assim. Eu amo a Vani, gente. Eu amo a Fernanda Torres, eu amo... E a gente assiste também todo domingo as reprises de Tapas e Beijos, e a Fernanda Torres, gente, ela é muito, muito boa, assim. É maravilhoso. Esse filme é demais. 2003, mas continua sendo muito bom. Os Normais é o match de Fernanda Torres com Fernanda Young. Como dar errado? Não existe. Jamais. E eu também quero indicar para as pessoas que leram a newsletter da semana passada a parte que eu falo de skincare. Eu tive as minhas preces atendidas porque a Bonita de Pele, né, que é o projeto da Jana Rosa sobre skincare, fez um vídeo tipo dos cuidados básicos para quem quer começar. E aí me senti muito contemplada. Então, assim, se você, como eu, não faz ideia do que fazer com a sua pele, se você só passa uns creminhos ou nem sabe do que tá fazendo, porque eu às vezes passo, às vezes eu não lembro, assim, e eu não sei pra que serve nada do que eu tô fazendo, sabe? Então, fica aí a dica pra que você siga o Bonita de Pele, que tem vários conteúdos legais pra você cuidar da sua pele e tal, porque afinal a gente precisa estar com a pele boa pra ver o patriarcado cair, né? Exatamente, não se mata o patriarcado com fome e nem com a pele ruim. E é isso então, gente. Nos despedimos deste episódio, né? A gente volta a conversar semana que vem, mas não esquece que quinta-feira tem newsletter e você pode continuar acompanhando a gente lá no @Donas da Petoda. Um beijo, Marina. Um beijo, galera. Até a próxima. Beijo, até semana que vem.